Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ces temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres, ses l'ombre garni qui ne servent de nid ne payaient pas des mines. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi que posais nu. La bohème. É assim que tem que cantar. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, la bohème. Não, esqueci. Não, mas é que eu confundi o resto da música. Sejam todos mais uma vez bem-vindos a mais um podcast do Instituto Hugo de São Vítor, sempre com o patrocínio de Instituto Hugo de São Vítor, Escola Clássica, aprenda grego e latim na Escola Clássica, Sociedade Chesterton Brasil, leia Chesterton. Comprem a coleção Contos, Mitos e Fábulas, Fábulas, Contos e Mitos, Mitos, Fábulas e Contos. Comprem e leiam. Comprem, leiam e contem para os seus sobrinhos. Já vai... As histórias todas, né? Contem O para os Guinho, sobrinhos, Zezinho, para os Luizinho. filhos, O pessoal não tem medo. para os filhos, para os sobrinhos, Conta... para as suas esposas que Exatamente. não vão ouvir Enteados. e as que vão ouvir. Enteados. Enteados. O pessoal tem muito enteado. O pessoal tem enteado. Contem para os pais. Brasil. Contem. Exatamente. Façam tudo isso. Muito bem. Bom dia, Mário Carboneira. Dia. Bom dia, Eduardo Rocha. Bom dia mesmo, né? Nós estamos gravando aqui, agora são 10 horas e alguns minutos. Em Brasília. Em Brasília também. 10h05. 10 horas, numa conta rápida. Chegamos à conclusão que o fuso horário de Porto Alegre é o de Brasília. E hoje nós vamos falar sobre artes mecânicas de novo. Depois eu fui ver, já teve um podcast. Já teve um podcast sobre artes Só mecânicas? sobre? Só sobre? Só sobre. Só sobre. E é por isso que nós vamos falar sobre. Sobre. Artes mecânicas. O que Sobre. tu vais falar sobre? Que tu vais falar sobre. O cara esquece da preposição no início da frase, ele tem que largar no final como se ele falasse uma língua germânica. Sobre. É sobre isso. Sobre isso, tudo bem. Sobre, né? Não, mas aí tu não pode dizer o que tu vais falar sobre isso. Quando tu quer saber sobre o que a pessoa vai falar. Mas... Então aí... Mas porque são duas coisas diferentes. Sobre o que tu vais falar e o que tu vais falar sobre isso são duas coisas diferentes. É que artes Um é o mecânicas... assunto e o outro é o conteúdo, né? No caso, o que tu vais falar é o próprio o nosso conteúdo. podcast é sobre falar. É sobre refletir. Esse sentido aqui é... Isso, com verbos. Bastante verbos substantivados desnecessariamente. Exato. Isso aí é... Sobre refletir? É sobre refletir. Eu gosto. O Porque dá pra fazer o refletir no assunto. Isso. Nas artes mecânicas. Refletir no ensinar e no pensar Os latinos do fazer os latinos foram lá, humano. já desenvolveram um modo de sensacional substantivar os verbos, vários modos de substantivar o verbo. E aí tu faz E o cara pessoal vai ainda. lá. O tu refletires nesses assuntos vai te fazer melhorar muito nos teus Exatamente. estudos. Isso aí é lindo. Então, olha só, continuando o que a gente estava falando. Mas tá toda azinhavrada essa minha bomba aqui. Vou aproveitar aqui, continuando o que a gente estava conversando. Nós estávamos conversando antes de começar aqui o podcast. Nós conversamos aqui no estudo. Na verdade, enfim, Pouco, né? Mais um podcast mesmo. Mas a gente estava conversando sobre... Não é o ódio, né? Mas um esquecimento. Não é um ódio, exagero. Mas um esquecimento do efeito. Do efeito, principalmente dos métodos. A gente estava falando que Efeito. Eu acredito que nós estamos cada vez mais abandonando a ideia do que os métodos alcançam, né? Do que os métodos alcançam como efeito, né? Como produto daquilo que eles
que eles produzem, que eles podem produzir, ou enfim, quando eles são empregados a isso, né, para a produção de algo, se esquece atualmente do algo que se quer produzir. Ou seja, como o plantador de laranjas esquecer das laranjas. Exato, a ideia dele era viver uma experiência do plantio. Os frutos. Ele não quer saber das laranjas. Tipo assim, ele sabe que, né, como tem que adubar, ele estudou sobre adubagem, estudou sobre o solo, poda, sobre enxerto, sobre os minerais necessários, clima, tudo. Mas ele colocou... Ele contempla tudo isso. Mas ele não colocou isso em prática e... Bom, isso é muito bem visto hoje. Olha, o cara é contra o uso de termo prática aí nesse caso. Claro. Como é que falaria, Clístenes? Exercício, em ato? Não, porque exercício também não é. O exercício é o que se chama treino, né? Sim. Também, para que usar treino se tem exercício? Ele não aplicou o seu método, ele não aplicou os seus conhecimentos. Treina na academia, algum. Né? Aí sim eu posso usar a aplicação, que não é a aplicação de inscrever-se, né, no sentido de inscrição em algum concurso, né? Mas ele aplicou, ele não aplicou um golpe métodos. no jiu-jitsu. Que é... Né? Ele inscreveu um golpe no jiu-jitsu, já que usam aplicar para inscrever-se. Então também agora vou usar matricular para, em vez de aplicar golpe, matricular um golpe. Matriculou uma chave de perna. Já desliga aí o podcast se tu usas aplicar como se for inscrever-se. Como certo? Assim aplicar? Assim, ele... É to apply. Ele fez uma aplicação no curso. Application form. Aí tá. Certo? Mas da onde os caras tiram essas expressões em inglês se eles não sabem inglês? Como é que eles conseguem? Não, tem uns que sabem. Os caras usam o termo inglês e não sabem inglês. Pois é isso que eu quero entender. Isso tem a ver com o que nós estamos falando, inclusive, né? Dá um coffee aí, me vê um coffee. Não, tá, mas isso aí é usar uma palavra. Mas agora tu usar uma expressão idiomática que não é, que é um falso cognato. Exatamente, falso cognato. Exato. Exatamente. É. Vou parar de dizer que as mulheres ficam grávidas e vou começar a dizer que elas ficam embaraçadas. Pode ser certo? Também. Daí o Clístenes vai buscar sempre no espanhol, né? Não, porque são os mais engraçados. É mais próximo, é mais engraçado. Mas é mais engraçado. Falsos cognatos em espanhol ficam muito mais interessantes. O espanhol Sendo que muito o português engraçado. é a única língua latina que, para falar de embaraçada, né, de grávida, é a única língua latina que tem ainda a mesma palavra latina, grávida. Certo? O mesmo adjetivo aí e tal. Ela tá pesada, é isso que queria dizer, né? Aí eu fico imaginando, voltando ao assunto, desculpem. Desculpa tu atrapalhar com o assunto. Atrapalhar, né? A divagação. Não, mas é que tem tudo a ver. Mas assim, olha só, eu imagino o Michelangelo. Tá? O Michelangelo. Miguel Anjo. Não, melhor. Eu imagino lá o Masaccio. Ou Masaccio, não sei. O Masaccio. Como é que a gente pode dizer isso? 2 Cs. Masaccio. Sem H. Isso. Se fosse com H seria Masaccio, mas não é. É Masaccio. Eu imagino o Masaccio, um dos grandes ilusionistas do Renascimento. Ele tem um dos afrescos que ele pinta, se não me engano, é numa capela de Florença ou alguma coisa assim. Ele tem lá uma ilusão de um corredor, né, de um arco ainda, um corredor em arco daqueles longos, né, e que Cristo está ali crucificado. Ele representa a Santíssima Trindade. Coloca ali Jesus crucificado, Deus Pai como um velho mesmo em cima, assim, e coloca a Virgem e mais alguns apóstolos, coloca ali João e tudo isso. É interessante quando a gente pensa num pintor desse, né? Ele estudou com um outro que era um que foi, se não me engano, discípulo, ou que teve em contato com o Timabui, que era o... Como é que era o nome dele? Não sei. Eu acho que é primeiros... Cimabue. Não, é Cimabue? Não sei, não mas sei. O Giotto, desculpem, o Giotto. Né? Ele estudou com o Masaccio conheceu o Giotto.
E uma coisa interessante, né? O Giotto, ele ainda não dominava a perspectiva exatamente como o Masaccio, né? Mas o Giotto, ele aprendeu sobre perspectiva também, e naquela época a perspectiva era a grande novidade da pintura. E uma coisa interessante nisso aí é que o Masaccio não foi até o Giotto, não foi até a companhia lá, ao workshop lá da galera, a oficina. Não foi a oficina, né? Isso. Não foi a oficina da galera aprender pintura, aprender isso aí, ou melhor, lá conhecer as técnicas, para depois ficar falando sobre as técnicas. Ele não foi lá assim, nossa, olha aqui, ó, a gente coloca um ponto de fuga e nós temos as linhas que partem do ponto de fuga para escolher cada posição de cada objeto e tudo isso. Nós escolhemos essa cor de contraste, esta outra. Aqui nós temos os personagens também equilibrando cores e as posições da simetria, sei lá, simetria radial aqui, sei lá o quê. Bom, ele não foi lá para poder falar sobre essas coisas. Ele, em pouco tempo, tinha uma obra, né, uma obra tão... era tão fantástica a obra dele que quando nós vemos essa obra do Masaccio, a gente não pensa que ele morreu com 27 anos. A gente não tem como... Nossa, esse cara aqui deve ter feito isso com 50 anos e tal, deve ter demorado muito tempo para aprender essa técnica e chegar a essa perfeição, porque parece real quando a pessoa... mesmo que os personagens não sejam lá a perfeição realista que nós buscamos hoje, quando se chega, né, quando tu chega na frente daquele afresco, parece realmente que tem uma entrada para um outro corredor, né, para uma continuação daquela parede, e não tem nada, né? Então muitos pintores conseguiram esse efeito, né? E se não me engano, é o próprio Giotto que, quando fez uma das obras dele, uma dessas interpretações da Anunciação, ele coloca uma mosca. Ele desenhou uma mosca ali com sombra e tudo, e as pessoas tentavam espantar a mosca da pintura para ele mostrar exatamente a técnica dele. Diga-se de passagem, baseado em evangelhos apócrifos. Tá, mas né? já os Euxis e olha já só, tinha isso então aí assim, também. Masaccio não foi na oficina lá do Giotto ou naquelas companhias, naqueles workshops e naquelas, como a gente chama, corporações de ofício, pra ficar lá no meio dos caras. E aí, cara, vamos saber como é que é essa técnica aí. Pá, que legal e não sei o que. Não, ele não foi lá pra isso, né? Ele foi pra obter esse ele não ia efeito. lá assim e ficava só ouvindo os caras que realmente sabiam falar depois dele. E ele quietinho ali. E aí depois ele ia embora e lá no meio dos amigos dele ou na família dele ele começava a falar. Isso, assim, e aí ele tinha que falar sobre pinturas, né? Então ele era convidado lá pelo mecena lá. E aí, tu sabe pintar? Sim, eu sei e tal, mas... Então me mostra aí uma pintura. Não, mas eu já ouvi falar aqui sobre as pinturas, né? Já sei como são as técnicas. Ou seja, ele não era um cara insuportável. Então, assim, no Renascimento nós temos esse amor aos efeitos. Tá, mas tu dirias assim, que isso aí é estudar. Pois é. Será que o Masaccio, desculpem, será que o Masaccio não estudou? Na verdade, ele só foi lá para fazer um trabalho e imitar o que os outros estão fazendo. Não, mas a minha pergunta é linguística, assim, ó, isso aí é estudar... Vamos lá, isso é estudar ou não é estudar? Ou estudar é a outra coisa, é só ouvir falar de um negócio e saber reproduzir. Pois é, o Masaccio não estudou, portanto, pintura, não é? Então, ele só praticou, uma coisa baixa, assim. Ele só chegou lá e praticou, inclusive... Ele só fez. Só fez. Né? Não pensou. Foi lá e fez. Será que é só isso? Esse é o ponto de abertura da discussão que eu coloco aqui. E aí vocês podem continuar isso aí. São coisas bem diferentes, né? O Leonardo da Vinci, um grande gênio, eu já disse isso aqui nesse podcast e vou repetir, ele não é achei que era um Leonardo, exemplo de cultura, certo? Ele não é um exemplo, não é uma pessoa culta. Ele é diferente disso. E ele é um grande gênio. A vazão, a genialidade não precisa ser exatamente na cultura. E talvez haja quem nem consiga realmente dedicar-se à cultura, mesmo sendo um gênio. Mozart não é uma pessoa muito culta. Aí vai ver assim, pô, mas Mozart sabia latim,
ele sabia italiano muito bem, porque ele consegue tratar a língua de uma forma muito boa, assim, para quem não tem aquela língua como língua materna, e ele respeita muito a prosódia do texto e tudo, às vezes mais do que do alemão. O Mozart respeita mais o italiano. Mozart é um grande gênio, mas é uma pessoa culta? Não. Leonardo da Vinci é uma pessoa culta? Não. Beethoven era culto? Não. Talvez Johann Sebastian Bach não era uma pessoa culta. Eu estou dando exemplos de gênios absolutos, né? Eu não conheço nem... Não, mas tu está dizendo que o Bach e que Mozart não podiam, talvez não fossem cultos? Não, eles tinham... Tá dizendo que eles deram não... vazão à sua genialidade em outra coisa. Está dizendo que que ser os grandes, né, que terem sido então os grandes músicos da igreja e tudo isso não quer dizer ser culto. Não. Não, ao contrário. Mas aí tu acaba com aí acaba com tudo, né? Porque porque tem aquela visão que se tu é da igreja, tu não precisa de cultura, nem de estudo, nem de leitura, né? Não, mas a gente já falou das bolhas, a gente já falou das bolhas Tem um conto muito legal do Anatole de France, ou Anatole France, não sei se tem D ali ou não. Esse não era da igreja. Hã? Esse não era da igreja. igreja. Um dos contos mais piedosos que tem. Eu leio esse conto sem dizer de quem era. E pode até dizer, porque ninguém sabe quem é o Anatole France. Tem um conto dele que se chama O Jogral de Nossa Senhora, né? Jogral é jonglier, que é um malabar. Seria assim, um sujeito faz malabares. É isso? Malabarista. Enfim, quem pega as bolinhas e joga... Eu nunca consegui fazer com 3, né? Eu sempre só consigo fazer com 2 e bem mal e porcamente. Mas, enfim, e ele é um cara assim, e ele é muito, muito virtuoso, né? no seu trabalho. Ele tem aquelas bolinhas de cobre, um tapete que ele estira ali, ele sabe também equilibrar pratos e essas coisas todas, e ele anda de cidade em cidade fazendo isso, né? Ele é solteiro, porque ele, com a vida dele, ele também não tinha mal e mal tinha dinheiro para sustentar-se a si mesmo, passava fome no inverno, quando ele não conseguia. Não tinha sinal de trânsito na época. Não tinha sinal de trânsito. Também para ele fazer, né? Mas ele ficava na praça pública ali, fazendo, indo de uma cidade para outra, né? E até que ele encontra um monge na rua, andando numa dessas viagens, ele com fome, com frio, com tudo isso, e o monge diz: olha, vem para o mosteiro, né? Vem ser um monge, né, dentro da nossa ordem ali, e aí tu não vai mais passar essas necessidades todas, né? Tu é um cara virtuoso e tudo, acho que tu vai te dar bem no mosteiro. E ele vai, né? E ele entra no mosteiro e ele vê que tem um sujeito fazendo esculturas, né? Daí tem um cara fazendo uma imagem de Nossa Senhora lá. Eles tinham muita devoção a Nossa Senhora nesse mosteiro. Ele está fazendo uma imagem de Nossa Senhora de mármore, assim, ficando belíssima, né? Aí ele vê que tem outros caras ali que são teólogos e eles escrevem tratados sobre Nossa Senhora, né? Assim, de uma profundidade imensa, né? Teológica e tudo isso. Aí ele vê que tem grandes oradores também no mosteiro, os caras fazem pregações assim, motivantes, né, movedoras sobre a devoção a Nossa Senhora e tudo isso, né? Ele vê que tem poetas que escrevem hinos de louvor a Nossa Senhora e tudo isso, e ele não sabe fazer nada, né? Não sabe fazer absolutamente nada. Mas aí ele entra na capela e reza, né? Para saber assim, bom, eu acho que eu estou no lugar errado, né? Ele conversa com Nossa Senhora, eu estou no lugar errado, eu não sei o que fazer aqui, eu não sei fazer nada. E aí ele, né, tem ali uma iluminação, e todos os dias o pessoal começa a perceber que, né, fora da liturgia, ele ia sempre para a capela sozinho, né, quando a capela estava vazia. E aí o prior resolve que vai investigar aquilo, né?
depois de 1 mês, 2, assim, dele sempre sair no mesmo horário, indo para a capela, e ele vê o malabar, né, suado, ali fazendo malabarismos para Nossa Senhora, né? Todos os dias ele ia lá e ficava fazendo aquilo que ele sabia fazer, né, como um ato de devoção, assim, dando o seu melhor possível. E aí o prior entra, vê aquilo, vai indo na direção dele, assim, para repreendê-lo, e ele vê a imagem de Nossa Senhora descer do altar onde ela estava e ir lá enxugar o suor do rosto do malabar, né? E aí, nesse momento, o prior e os 2 monges que o acompanhavam, né, se prostram no chão, e o prior diz, né, bendito, né, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. E aí termina o conto, né? O que eu acho mais interessante é porque o Anatole de France mostra ali todo mundo, né, o que é possível ser feito. Então existe né, tem mais coisa ali, tem o cara que compunha músicas e tal, né? Tem todas as funções ali dentro do funções sociais mesmo. Exatamente, né? E acadêmicas. E era todo mundo muito genial, segundo né, dentro daquele mosteiro era todo mundo genial. E enfim, né? E o outro ali ele não sabia fazer nada, ele faz uma coisa que é uma atividade de mendigo, né? Existe essa ideia muito forte, principalmente da França para cima, assim. Por exemplo, tocar violão e acordeon é coisa de mendigo, né, na cultura desses países, né? Não são instrumentos que realmente valem a pena o sujeito estudar, porque é um negócio que tu carrega embaixo do braço, vai para uma praça e fica tocando, né? Justamente... Toca violão muito bem. Sim. É um instrumento portátil feito para uma situação bem diferente do palco mesmo. Ele fez muito sucesso, esses instrumentos, né, foram muito usados ali na Península Ibérica, Espanha, principalmente, justamente que é um pessoal que caminha bastante, né? E precisa carregar junto, assim. O espanhol pianista vai carregar, ele está sempre caminhando, né? Não tem onde carregar, né? E aqui o gaúcho ele toca violão e acordeão também, porque ele põe no cavalo e leva embora, né? Coisas do tipo. Bem, então, e é justamente enfim, né? Só que não dá para falar da vida do Anatole de France, nem da posição teológica, social, política e coisa dele. Então eu conto assim, às vezes, aí o pessoal, nossa, coisa fantástica. Eu disse, pois é que vocês não vão ler o Anatole de France, porque vocês provavelmente vão ler no Otto Maria Carpeaux ou na palestra de algum católico aí falando sobre literatura e vão chegar à conclusão de que não é para ler o Anatole de France, né? Mas, enfim, não é o tema aqui. Esse é o tema da semana passada. Esse é o tema das bolhas. Exatamente. O tema da bolha. Tá. Mas a questão toda é justamente isso. Ali no mosteiro, tu acha que o cara que estava fazendo a escultura de mármore de Nossa Senhora, ele é o cara é a mesma coisa que o outro que estava fazendo teologia ou literatura, ou o orador e todas essas... E olha, é bom que ele está separado, né? Uma coisa é o teólogo, outra coisa é o orador. E isso a gente percebe, é só a gente frequentar mais de uma missa dentro de qualquer diocese, assim, o sujeito vai perceber que ali existe a diferença na homilia, né? Claro, existe homilia que é mal feita, mas estou falando dentro das bem feitas. Vai ter uma que é muito teológica e vai ter outra que ela é mais retórica mesmo, né? Porque são coisas diferentes. Agora, quando a gente fala de cultura, e eu não fui eu que inventei de dizer que o Leonardo da Vinci não é culto, tá? Quem me fez ver isso aí foi o Christopher Dawson. Ele que, falando da cultura na Idade Média... Eu tava brincando com esse negócio. Não, eu entendi, mas eu estou respondendo para o pessoal porque tu fizeste a pergunta que... Sim, é uma pergunta que é possível, né? O pessoal vai fazer. Que é possível ser feita. É que né? eu já me fiz todos... A gente já fez essa pergunta. Porque é diferente, né? O fazer... A cultura não é do âmbito cujo efeito é o fazer, certo? Ou pelo menos não o fazer externo,
Se é que existe fazer interno. Mas existe Mas não existe cultura sem a compreensão de que é necessário fazer coisas. Então, assim, o efeito da cultura, que tu dizias ali, falavas de efeito, o efeito da cultura ele não é externo. E talvez isso confunda muito. É isso que confunde. Não, essa é o cerne O sujeito vai estudar literatura e ele realmente não vai... Quanto mais ele cresce nesse estudo e na cultura literária, ele não tem um fazer externo. Mas o fazer externo ele é importante, imprescindível para que o sujeito realmente consiga adquirir essa cultura. Eu diria assim, eu diria que a gente tem que ver tem que deixar essa imagem bem clara, né? Que uma pessoa que se dedica à cultura ou se dedica, por exemplo, à teologia, ela tem como que uma sala de quadros também. Ela tem como que a sua sala de quadros, a sua sala de, sei lá, os seus afrescos, né? As suas esculturas. Eu acho mais simples que isso. O sujeito, para ele fazer teologia, eu acho que o Santo Tomás de Aquino não teve que limpar muito o chão de convento e coisa assim, no noviciado dele ali e tal, e todas essas coisas, ele não tinha que fazer um monte de coisa, né? Às vezes não tinham, né? E eu não acredito que isso aí funcionava. Quando o sujeito entrava no mosteiro durante a Idade Média com muita grana, o pai dele dava uma boa esmola ali para o mosteiro, para o filho dele entrar para a religião. Em princípio, o sujeito às vezes ficava mas eu tô dispensado falando, de trabalhos eu ia terminar uma mecânicos. analogia, na verdade, né? Não, tudo bem. Eu só não quero que vá assim, não, então o sujeito precisa ter os quadros, precisa ouvir a música e todas essas coisas. Não, eu estou falando de uma analogia. É como se, vamos dizer, o teu objeto de estudo, ele tem uma forma, esse conhecimento ele se projeta em algo concreto também, né? Então, quando se estuda uma teoria, aquela teoria tem os seus exemplos concretos, tudo isso. Mas esse produto textual ou esse produto verbal que nós produzimos no estudo, durante um estudo ou durante, né, isso que nós gravamos na nossa memória é como uma sala de quadros, é como uma sala com suas pinturas, seus afrescos, sua arquitetura, é como realmente construir uma cidade em nosso interior, né? Então, é como se nós estivéssemos realmente construindo algo. Ou seja, não há um conhecimento puro, num certo sentido, de que agora ele vai colocar uma virtude completamente invisível. Não, pode ser invisível para as outras pessoas externamente. Porém, a pessoa culta, ela quando fala, escreve com um produto, aí sim, material, com algo material, ela vai tirar isso aí da sua sala, né, da sua construção, da sua arquitetura, da sua cidade, seja como quiserem pensar, do seu castelo interior. Então, não, mas é mais do que isso, né? Porque é impossível, como tu disseste, é impossível ao homem fazer qualquer coisa destituída do corpo, de alguma forma assim, e de um contato direto com o mundo corpóreo, né? Isso óbvio. Exato. Né? Sim, sim. Então, para ler ali... Ele não compreende nada, senão por analogia com o mundo corpóreo. Exato. Mas assim, antes disso, o contato com o mundo mesmo. O livro é um corpo, tu é um corpo, tu coloca o livro em cima da mesa, tu vira os olhinhos pro livro e começa na primeira palavra, vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, tudo isso é mecânico, né? Mecânico porque envolve o corpo, envolve o movimento físico. Aí que nós estamos, aí que eu quero chegar. Olha, nós isso temos aí uma mecânica para colocar as coisas lá dentro. Sim. Da nossa memória, mas vai. E aí, assim, para aprender a ler, tu vai aprender também de uma forma mecânica. Alguém vai te passar ali, primeiro para falar e tal, tu vai escutar os sons e tal, alguém vai treinar contigo umas palavras e vai apontar para os objetos e tudo mais. Tudo isso é muito mecânico. E aí, quando tu entras na escola, para aprender a ler, tu vais também associando mecanicamente. Aquele som que tu já falavas lá, é indicado por esse desenho aqui na folha, no quadro e tal. Não sei o quê.
né? Tudo isso é mecânico. Então, a cultura depende disso, né? Quando o Clístenes disse ali, não, porque o fim não é algo mecânico. Sim, mas a base é, né? Sim, e é isso que nós tínhamos que bater aqui. Já batemos num outro podcast, mas esse aqui é mais especial para isso, eu acredito, é que o pessoal não recebeu essa parte mecânica inicial tão bem quanto deveria, não exercitou tanto quanto deveria, e aí acaba, né, anos depois, quando desperta para um outro momento na vida dele, assim, que ele muda de visão e quer estudar, quer ler livros diferentes daqueles que estão na moda, que estão sendo discutidos, das discussões públicas também na internet, não sei o quê. Ele, agora eu vou ter que ler os livros aqui. Beleza, vou pegar o livro e tal. E o problema é que o instinto que ele tem dentro dele é o do fim. É o do fim, é o de falar sobre aquilo, ou de entender, pelo menos, de entender antes, e depois falar sobre aquilo. Ou já é tanto o instinto para a arte lógica, né, de falar, as artes lógicas, segundo aqui, nós estamos falando aqui, a partir da estrutura do Hugo de São Vítor, né, das 4 artes do Hugo de São Vítor, artes lógicas, teóricas, né, práticas e mecânicas. Tá? Então, o cara tem um instinto da arte lógica, ele quer falar, né, pensar e falar sobre aquilo com alguém, seja para se aparecer, seja para realmente discutir um assunto com um interesse intelectual sério, e ele quer também, né, entender no sentido teórico do termo, né? Ter a visão intelectual, contemplar intelectualmente a verdade sobre um assunto. O problema é que ele não teve o treino adequado sobre as artes mecânicas da leitura, certo? Ele não tem nem assim, talvez ele tenha problemas ortográficos, tá? Muitas vezes acontece, e a gente sempre fala aqui, começa resolvendo todos os problemas de ortografia aí, porque, aí não dá, né? E etc e tal. Bom, isso é uma coisa, né? Problemas de fonética são ainda mais difíceis de resolver num período posterior da vida, beleza? Mas de ortografia não tem desculpa, tá? Depois, tu tens que entender também a sintaxe, que também a sintaxe de uma língua é uma coisa mecânica, até, em grande medida, tá? Aí já começa a adentrar num terreno mais mecânico, lógico, tá? Mas beleza, tem a parte mecânica, tem que saber colocar as palavrinhas ali na ordem certa, numa ordem que faça sentido mecanicamente na leitura. Ou seja, antes da gente começar a pensar sobre os objetos, a gente tem que conhecê-los aplicados na realidade. Esse é o problema. É aí que eu quero chegar também, né? Que, olha só, a pessoa culta, né? A gente estava falando da diferenciação entre um gênio, por exemplo, como o Leonardo da Vinci, que evidentemente era um gênio e ele tanto podia criar objetos que estavam na imaginação dele, somente na imaginação dele, colocá-los, transformar a madeira, transformar a matéria e dar molde, né? Modelar essa matéria para que ela se conformasse à imaginação dele. Então ele poderia fazer isso não só com a pintura, mas com a arquitetura e com os materiais que ele tivesse à disposição, que ele imaginasse. E também, né, a gente sabe que ele demorava muito para planejar as pinturas, como por exemplo a própria Mona Lisa, a Santa Ceia, são pinturas que provavelmente ele planejou muito mais, talvez tenha planejado pelo mesmo tempo que tenha pintado aquilo ali ou gastado dando pinceladas naquilo, né? Então, uma coisa, isso se conta particularmente da vida do Leonardo da Vinci, né? Que ele, além dos outros, ele incomodava muito o Mecena, porque ele ficava planejando aquele negócio e não fazia. É uma pergunta que eu ia fazer, se a elaboração de estratégias e o pensamento sobre a obra a ser executada é uma atividade mecânica ou intelectual? E aí que tá. Porque muitas vezes tu mais planeja, pensa sobre a atividade, elabora estratégia e tal, do que propriamente mexe os braços para fazer as coisas. Exato. Nós temos... Toda atividade, ela tem todas as coisas, certo? Os 4 estudia, eles são
presentes a todo momento. Eles são uma História, divisão... não é arte. Num certo grau ou outro, mas todos estão presentes. A todo momento. Tu divides Só para conseguir depois, dividir não me esqueçam de terminar... e te aprimorar especificamente Só em cada depois eu um. queria terminar, Daqui a pouco eu queria terminar o raciocínio intelectual do Leonardo da Vinci reside muito mais não no executar a atividade de forma física em si, mas mais em planejar e ter as ideias e tal. Isso é muito mais atividade intelectual do que propriamente... Não, agora né? sim, quando a gente fala em cultura, nota isso essa atividade que ele faz é uma atividade genial. Esse planejamento do Leonardo da Vinci, essa capacidade de construir algo antes da construção material, ou seja, qual é a matéria construtiva que o Leonardo da Vinci mais opera? Dele, é lógica. Tá tudo construído na mente dele. Exato. Tem coisa que talvez ele nem tenha executado. Não, mas verbal, lógica, antes disso, ele tem que saber um negócio mecânico, que é olhar. Assim, ele tem que saber olhar o objeto. E sim, então um pintor tem que ser um grande olhador, um grande observador. Isso é estudo. Estudar, né, de studere, é isso. Para nós é algo simples. Não, olhar é só lançar o olhar para um negócio. Não. Exato. Agora, pensa assim, ó, o pintor, antes de lançar uma primeira hipótese, uma primeira alternativa da pintura dele, um primeiro planejamento, ele enxerga essa imagem com uma certa qualidade na imaginação dele. Sim. Ele enxerga essa imagem pronta, ou seja, ele leu, por exemplo, nos evangelhos aquilo ali, construiu a partir da leitura uma imagem, e essa imagem aqui a gente já pode julgar como um produto. Um produto da nossa leitura, da nossa imaginação, do nosso esforço de concentração em cima daquilo. E essa capacidade imaginativa... é da qual eu estou falando. Eu estou falando dessa imagem aqui que nós guardamos na memória, ela fica lá no nosso repertório, e a pessoa culta é como se ela fosse aos poucos construindo esse mundo interior com essas imagens. Mas deixa eu só dizer um negócio para não escapar aí. Essa capacidade imaginativa, ela é mecânica também, como nós falamos. Ela é mecânica. Porque tu tem que primeiro olhar o objeto, observar e imaginar depois com detalhes. E aí tu tem um movimento mecânico de ir para dentro para fora. Já é material, já é tal negócio, né? A perfeição não existe na materialidade, assim, e é por isso que tu não concebes a perfeição divina materialmente, ela não é material. Agora, assim, mas como assim? Eu digo, eu não tô. Quando tu estudas geometria, tu imagina a perfeição das formas, mas elas não acontecem. Mas se eu imaginar uma forma perfeita, não, tu não consegues imaginar uma forma perfeita. Consegues. Por que tu entendes muito bem o que é um ponto, uma linha, isso e aquilo e tal? É porque tu imaginaste isso? Não. Certo? Porque quando tu imagina, aquilo ali não funciona. Já porque a imaginação é material. Mas é quando tu entende. Agora, por exemplo, como é que eu entendo o que é uma linha? Eu entendo a frase lá por exemplo, a linha é dada por um fluxo de pontos lá do Euclides. Ou pelo menor o que tem comprimento, o que tem comprimento e não tem largura. O que tem comprimento e não tem largura pode ser dado por um fluxo de pontos, beleza. Para entender isso, eu preciso construir inúmeros exemplos dessa forma da linha. Eu tenho que ter construído algum exemplo ou visto algo similar, muito similar a essa forma. Materialmente? Sim. Materialmente. Agora, quando eu vou ler Euclides, quando o cara vai ler os elementos de Euclides, já nós pressupomos que ele não precise ser apresentado as formas retas, por exemplo, as linhas retas, aos construtos, né? Mas da linha reta na realidade. E nem na imaginação. Mas no livro do Euclides vai ter lá a retinha aqui. Pois mas essa é a edição que o cara fez. Agora eu estou dizendo assim, quando tu diz o ponto não tem comprimento e nem largura, é porque o pessoal tá mal, né? Se tu imaginar isso, não vai funcionar. Não é que é proibido imaginar que tu vai ficar burro se imagina, né? Pelo amor de Deus. Tem aquele negócio. Pouca coisa deixa o cara burro. Nada, na verdade. Não fazer, sim, né? A inação, a inatividade, aí pode emburrecer. Agora, fazer coisas, raramente,
né, emburrece o sujeito. Com um fim específico. A não ser que ele esteja fazendo de uma maneira inativa. A não ser quando ele aceite passivamente certas coisas, ideias principalmente. Pois é, ele tá fazendo inativamente. Daí ele deixa de fazer, Isso, né? Então, assim, o pecado fazer, é tu não fazer, né? Exatamente. O princípio era a ação. É tu te deixares... deixa estar, let it be. Let it be, let it be, let it be. O que acontece? O cara let it be... E aí ele vai pecar, ele vai fazer as coisas erradas, ele vai emburrecer e todas essas coisas, não é? Qualquer pecado é assim, tu só simplesmente vai no fluxo, não é? Do negócio porque tu não fizeste nada. Então, assim, a liberdade está no fazer, no agir, no conhecer. Aí tu te libertas. Enquanto tu não buscares essas coisas, agora, não, eu quero entender geometria, e tu tá realmente trabalhando, fazendo, certo? Pensando e tudo isso... daí eu fiquei burro, porque eu estudei demais. E outra coisa, tira a geometria. Fiz o método errado. Outra coisa. Eu emburreci. Tira a geometria e põe assim, eu olho o Eduardo e eu digo, agora eu tô entendendo o que é o homem melhor do que se eu olhar para o conceito interior destituído do Eduardo, do Clísteres, do B. Né? Não. Aí... Quando eu olho para ele, eu vejo uma confusão, assim, não estou vendo exatamente. Eu estou vendo uma confusão ali, beleza, mas eu sei que por trás ali existe a essência, aquilo que os filósofos chamam de essência, ou forma, um negócio que é constante, que está ali, tem que estar ali, quando não está, tem uma privação em determinado indivíduo, né? Pode acontecer, porque também os caras falam, não, mas aquele cara ali não... O Aristóteles diz que todo homem deseja naturalmente o conhecimento. Essa frase é, assim, acho que é a mais bombástica da história da filosofia, assim, porque ninguém vê isso na realidade. Não, vê sim, só que, claro, não vê, não necessariamente o cara vai estudar. Não, mas é que... vai querer metafísica, né? Agora, pode ter um impedimento, pode ter uma privação num determinado indivíduo, então... Não é possível compreender assim. as essências, não é possível captar essências se nós não temos os exemplos, se nós não temos a experiência. Não é possível. A não ser que ao ouvir... Mas aí nós dependemos de uma descrição e de uma definição sempre, nesse caso. Eu não conheço um objeto, nunca ouvi falar sobre uma dada estrutura, sobre um ente, e ouço lá uma definição. Só que eu preciso dessa definição. Eu preciso do exemplo. Funciona porque tu tens o meio mecânico material. Tu tem o meio mecânico material para chegar até lá. Então, e aí que tá. Essa é a questão toda, é que os nossos modos de conhecer, o modo de conhecer o humano, passa pela dimensão mecânica. Sim. Em amplos aspectos. Tudo tem que ver pelos sentidos. E o que vem pelos sentidos são coisas materiais. Exato. Agora, e a arte mecânica é o que domina isso aí, porque, cara, tu olha para uma página de um livro, tu vê um monte de palavra ali. Assim, mas para ler tu tem que fazer um negócio, tu tem que ter uma arte, que é a seguinte, tu vai começar lá em cima, na primeira palavra, no topo esquerdo da página, e tu vai indo para a direita. Se tu não é judeu, no caso. Agora, né? uma coisa importante, né? Ou voltando semita, ao exemplo... ou japonês. Árabe. Desculpem, eu só queria encerrar o exemplo da pintura lá. Então, voltando lá atrás, no exemplo da pintura. Olha, o sujeito não pinta, né? Não faz quadros, não constrói esculturas, etc. Mas ele vai lá e só estuda isso. Ele só lê sobre isso, fica lendo sobre esse negócio e tal. No momento de aplicar, ou no momento que ele tentar aplicar, em tese, ele deveria conseguir utilizar a perspectiva, construir alguma coisa ali naquele quadro, que pelo menos, a gente sabe, né, dentro das limitações, pelo menos se assemelhasse, né, que pelo menos trouxesse essas regras que ele conhece, essas leis, ou esses pressupostos, ou as definições primeiras ali daquela arte ali que ele aprendeu, para a construção do objeto, ou que pelo menos durante um certo tempo de esforço ele conseguisse alcançar aquilo. Mas ele pode falhar miseravelmente. Ele pode falhar. Aí que tá, ele pode falhar miseravelmente. Um cara que lê muito sobre natação e pula numa piscina que ele não dá pé, ele sobe, mas ele leu muito. Entendeu? Não, o abismo entre a arte mecânica e o conhecimento teórico vai aparecer aí. Mas aí a minha questão é,
Como que esse sujeito garante que as imagens que ele possui, que já foram uma outra construção mecânica também, as imagens que ele possui na memória, aquilo que ele gravou na memória a respeito daquele assunto, quanto aquilo ali realmente se refere à experiência real? Esse é o problema. Por quê? O cara fala sobre pintura, fala sobre artista, não sei o que, beleza. Ele não pinta nada, ele não tentou nunca. Ou música, pega a música. O cara fala sobre... Tá falando de crítico musical, crítico gastronômico, crítico de arte, crítico literário. Sempre eu vi, quando eu era adolescente, eu vi justamente o Isaac Arabchevsky reclamando que no Brasil, às vezes tinha gente que escrevia na Folha de São Paulo, alguma coisa assim sobre música, o cara ia no concerto e ele nunca entendeu como é que o cara era capaz de escrever alguma coisa, sendo que o sujeito foi no concerto, assistiu até o concerto, do início até o fim, mas não levou a partitura junto. Ele diz, olha, aí nós temos o ponto. Aí eu poderia defender o crítico dizendo assim, não, que ele tinha tudo memorizado. Mas eu tô sendo o cara mais... Mas ele não tem, né? Não. Aí a gente poderia defender até o Renato Portaluppi. É aqui que eu quero chegar. Essa imagem mental pode ser muito deficiente. E aí eu já coloco em xeque a cultura do sujeito. Aí que tá o problema. Pronto. Não, mas isso aí é um problema, né? Nem cultura, é mecânico também, porque a imagem pode ter visto todos os quadros do Rafael Sanzio, do Michelangelo, coisa, e ele não consegue reproduzir mentalmente nada, ou muito pouco. Fica os pauzinhos dele lá, esqueminhas. O homem feito de risquinhos ali mas então... na cabeça dele. Cara, não surtiu efeito por causa de um defeito mecânico. E aí que tá. O problema da educação dos caras está em defeitos mecânicos. Sim, tipo, um monte de maluquinho que chega, né, que nós conhecemos, que o cara tá no mundo das nuvens, assim, porque ele não tem o pé pregado na realidade. Nas nuvens. O Aristófanes é isso aí, né? Exato. Mais Aristófanes, menos Sócrates. Isso. Eu acho, Eduardo, que toda essa... aristofanático. Eu não sei se tu pensaste nisso quando tu trouxeste... Este problema. A problemática. Tu trouxeste essa problemática. Esta problemática. Não, mas eu acho que a gente começa a pensar nisso aqui no Instituto Hugo de São Vítor quando, não é, nas nossas aulas, a gente recebe, né, curso de férias ali, curso de verão, aí tu recebe gente muito variada, muita gente que já estudou latim, alguma coisa, né? Não nos nossos cursos online ou alguma coisa assim, ou o cara ouviu falar, ou ele pegou um livro e tentou ler, ou ele viu um vídeo no YouTube. E o problema, eu acho que se resume assim, Roma in Italia est, e o cara fala assim, isso, aqui é ablativo, né, professor? In Itália, certo? Pois é. Aí o cara... Aí tu olha assim para cá. Cansei já. Na primeira frase. Esse cara vai ficar 2 semanas aqui. Dia de aula 8h05. 8h05. Às 8h05, certo? Eu só bicho. expliquei. 8h07. Né? Eu só tinha dito assim, ó. A partir de agora, pessoal, é só latim, certo? Loquar tantum latine. Vediamos in pagina 7ª est imago et in imagine est oppidum insula et fluvius. Bene, legamus imperium Romanum. Roma, omnes, Roma, in Italia est. Aqui é ablativo, né, professor? Aqui, ó, in Italia. Estudei, cara. Eu sei o que é ablativo, certo? E não é que eu não gosto que os caras falem, que comentem, mesmo quando eu pedi para só falar em latim. Não é por isso. A questão é porque não é para dizer que... nós estamos, é como se nós estivéssemos em lugares muito diferentes agora. O professor está num lugar, ele está no México. Exatamente. E o aluno está... O que é o mais legal da frase é assim, todo mundo entendeu sem saber nada, e ele vai ler o capítulo todo e no final a gente nem vai falar de ablativo. Porque não tem esse conteúdo, não é previsto que o sujeito aprenda o que é, teoricamente, no pensamento, o que é o ablativo ali. Mas ninguém nem discute, o cara vê
que tem ali Capitulum Primum, Imperium Romanum, in Imperio Romano, in Capitulo Primo. E deu. Porque ninguém precisa saber o que é ablativo para realmente ter aprendido a forma mecanicamente. E depois aí a gente fala, sabe aquilo que mecanicamente a gente já sabe? O nome disso é ablativo, né? Assim como eu faço com crianças de 5, 6 anos, assim, ó. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis, eles comem. E a gente faz isso e a criança aprende ali, né? Eu fiz, tu fizeste, ele fez, e dá para ensinar a criança a fazer isso aí. E não daria para ensinar um país inteiro a falar o tu. Primeira conjugação, segunda e terceira. Fazer um verbo irregular. E certo? Precisa disso aí? Não. E, na verdade, o sujeito não vai adiante nas coisas porque ele não fez isso aí, simplesmente assim, de ficar repetindo ali. Beleza? Porque eu sou e eu era. Problematiza isso aí. Daí o cara já... Daí o cara vai, só que daí o cara ele chega no nosso curso e ele chega assim. Isso aqui é desde o indo-europeu que o verbo ser e estar ele é regular, assim, né? Eu disse, cara, não dá, tu espera. Só que a questão toda assim, a gente propõe um curso de 2 semanas e o cara pode ali no curso de verão. Cara, é que o problema não esse é não esse. tem, né? Porque o pessoal não se coça para realmente estudar de verdade, aí não tem o curso de verão. Certo? Uma pessoa que apareceu. Perguntando? E aí como é que querem que tenha... O Instituto fez uma armadilha, assim, vamos deixar perguntar. Não é perguntar, é que... Normalmente aparece como indício, né? Fala aí, Uns anos atrás aparecia várias pessoas, 5, 6, 7, 8 perguntando, mas opa, tem gente querendo aqui, Exatamente. Vamos colocar a Mas coisa. ninguém quer estudar nada. Vocês aí ó, que estão assistindo, esses 1000, né? 1000 pessoas, podia vir 40 por ano, a gente educa todo mundo, vocês 1000 aí. Mas ninguém se coça. Ah, porque não dá. Ah, porque isso. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Não, agora porque... abre parênteses aqui. É muito mais fácil aprender. 1, 2, 3 sempre tem. 1, 2, 3 sempre tem, mas com 1, 2, 3 não dá pra fazer. Não dá pra fazer. É muito mais fácil absorver um conhecimento mecânico perto de outra pessoa. Na verdade, é totalmente necessário que tenha outra pessoa, porque... Então, assim, é muito bom ter a imagem, o som, ter a escrita, nós temos tudo isso. Isso aí funciona para quem tem uma experiência. Na cara. Quem tem boa experiência para se educar, os cursos são maravilhosos, cursos de internet em geral. Agora, tem muita gente que precisa de experiências básicas que só vão conseguir no curso presencial. Não, e aí, assim, ó, esse cara que vem no curso de verão com a ideia de ablativo na cabeça, das duas, uma. Ou ele veio no curso errado, porque já sabia ablativo, já sabia acusativo, já sabia tudo. Pois é, já o curso de verão é mais para iniciantes. Não, na verdade... E aí, olha só, ele veio no curso errado... já teve professor universitário, o cara que o cara tem a cadeira de latim lá na universidade onde ele dá aula, e ele veio aqui, aproveitou muito e não ficou enchendo o saco. Claro. E nem atrapalhando os outros falando de ablativo nem nada. Mas ele já sabia aquela matéria, mas ele veio por outros motivos. Queria o contato com os professores, queria conversar, queria... Método, exato. Tá, ou o cara veio errado, né? Então ele já sabia, e ele veio no curso errado para aparecer, porque ele queria uns amigos, tá, beleza, pode até ter algum motivo, né? Tipo esse do professor. Gadiagem também. Gadiagem. Isso aí acontece. Somos a favor, a contrário do Raça, somos a favor, porque... Aqui sim. É como é. Aqui nós defendemos as coisas como são, né? Aqui nós não somos revolucionários. Tá, mas esse é o... Mas assim, ó, ou ele veio no curso errado, ou ele veio errado no curso, porque ele sabia o que é ablativo, mas ele não sabia, né, como se começa a estudar. E provavelmente ele não sabia a ortografia das palavras, ele não estudou isso, né? Ele estudou ablativo, mas não estudou isso. Não estudou ortografia, não estudou, sei lá, pontuação, não estudou pronúncia, etc e tal, mas ele já sabia o que era o ablativo. Então ele veio errado no curso.
né? Tudo bem, nós podemos tentar consertar. Mas esses caras que fazem isso, que já começam a entender as partes lógicas da língua, antes de entender a parte mecânica e fazer esse esforço chato, porque a parte mecânica é a parte chata, entendam isso. E você tem que ir fazer o chato. E aí eu coloco... Lamento. Aí, abre parênteses também. Tu tem a disposição, essa força, essa energia necessária para fazer essas coisas. É parecida com a energia de correr. Isso. A educação física. Ou seja, mas eu preciso então virar maromba aqui para ser mais inteligente. Não é isso. Eu tô falando de uma analogia, né? Então, olha, a energia dispensada... Mas deixa eu só terminar aquele raciocínio ali, porque o cara... Nós podemos até tentar consertar o cara. Só que o problema é assim, se a mente dele foi muito lá para as nuvens, passou do espaço aéreo ali, dos aviões e tal, foi lá sei lá onde, que esfera lá do céu, às vezes não volta mais, tá? Às vezes a gente pode insistir nas artes mecânicas, porque essa é a solução. O cara nunca mais ele não tá mais vendo o aspecto físico, mecânico das coisas. Ele se perdeu da existência aí tu é da o coisa. lunático. Porque a coisa tem que existir. Esse é o problema. É a existência das coisas. É que... Tu é homem na lua. Mas eu acho então que é justamente por isso que quando a gente tem aquele ditado, né? Literarum... Eu não me lembro como é em latim, mas eu vou dizer em latim, vou inventar na hora. Literarum radices amare... fructus autem suaves, não é? Então, assim, das letras, as raízes são amargas e os frutos são suaves, né? Os frutos são doces e tal. O que são essas raízes? O cara acha, deve ser ler crítica literária pra caramba, porque isso é bem difícil, né? Isso é amargo. Eu digo, cara, não, o que é as raízes são a questão mecânica mesmo. Sofrer na carne. A estrutura sofrer da na carne. Sofrer na carne. É isso. E todas essas ler e reler várias vezes e não dor sei de o quê. cabeça. Já ouviram falar? Eu estudei e fiquei com dor de cabeça. É isso. Exatamente. Mas o fruto é suave. O fruto porque é suave. Assim, a melhor coisa que vem depois, né? É o que eu digo pros meus filhos, assim, né? Quando eles têm, às vezes, trabalhos na escola, aí tem que botar coisa que o pai gosta de fazer, coisa que a mãe gosta de fazer, não sei o que e tal. E uma vez o Álvaro botou assim, né, de fazer um desenho, ele, claro, me desenhou ali lendo um livro, né? Eu tinha que dizer uma coisa que o pai gosta de fazer, era eu sentado lendo o livro, tá? Mas e aí depois então tu gostas de ler depois livro? De um tanto, não, depois de um tempo eu digo, tá, não, mas eu não gosto de ler, certo? Ele ficou assim. E eu disse, tu gosta de ler, Álvaro? Ele, não, eu não gosto. Pois eu também não, né? Agora eu gosto de saber, tu não gosta? Pô, eu gosto de saber. Eu gosto da história, não de ler, que ler é diferente. Ler é a parte mecânica, não é? Exatamente, é a parte... Pra tirar a história das letras... Se eu pudesse ser um anjo e receber a história completa, assim, o meu problema, o meu problema com cinema e coisas do tipo. Assim, não é como... Nossa, aí nós estamos chegando numa revelação. Porque o cinema é agradável, sempre. Olha, tu assistir uma sinfonia não é agradável. Tu fica com vontade de ir embora. Não é agradável. E lá, pelo menos, sair, fumar um cigarro e coisas assim, cara. 2 horas de música. Agora é movimento lento, movimento rápido, não sei o que e tal. É que o pessoal tem uma outra experiência muito curta, né? Às vezes, escutar um trechinho de uma música... talvez seja agradável. E na sinfonia vai ter ali 3 minutos é agradável, 40 minutos é agradável, mais 3 é agradável e coisa assim. Só que não faz sentido só escutar. Então vai no show do André Rieu, certo? Se tu gostas de sentir prazer com as coisas assim, que são agradáveis. Estou falando dos frutos das raízes amargas. Então assim, ler não é agradável, mas saber é doce. Aí o sujeito vai ler um livro, vai ser ruim. Mas aí depois o cara termina com esforço, né? Não é assim, eu li enquanto eu estava concentrado. Não, me desconcentrei, vou de novo. Vou ler em voz alta, vou reler. Cara, a pior coisa que tem no mundo é a sensação de que tu tá relendo um negócio. Sério que eu vou reler tudo?
Sério que eu vou ter que Certo? ouvir de novo Exatamente. e que eu vou ter que me humilhar aqui vendo que eu não lembro de metade dessas coisas Vai também. ter que... Exatamente. Passar uma tarde na humilhação. biblioteca. O problema é ler sabendo que tu vai ter que reler. Porque, Então, cara, assim, eu não sério lembro daquela isso? outra parte. Putz, ele tinha falado um negócio lá, mas... Então, Não tá tudo bem, vindo. o cara pode gostar de música popular. O Bruno Tolentino diz isso numa entrevista, né? Eu gosto de música popular, só que se eu escuto um disco ou vou num show, eu não tenho a sensação de que eu passei a tarde na biblioteca. Quando eu vou assistir uma sinfonia, uma ópera, sim. E olha, uma ópera é chato, cara. Não é assim, claro, quando tem os agudos ali, né, virtuosísticos e tal, é um negócio, pô, tu treme na base, né? É um negócio legal, assim. Agora, o resto todo do tempo... Agora o cinema ele vai direto pra imagem. E ele é vai agradável o tempo todo, eu não sei, mas quando eu vejo um filme, eu acho muito agradável estar ali sentado. pera aí, os americanos, né? Tem que os filmes de outras nacionalidades aí já não são um mais filme tão agradáveis. moderno, assim, é agradável. O problema é que os sim. americanos Agora, uma acharam coisa- a fórmula mas para ele- ser agradável. Mas ele cumpre um certo Explode papel. o carro e tal. De cultura, não. O Toretto sai voando por o cima filme- e não sei o quê. E O cinema. de repente ele vai pra lua. O cinema, quando o filme trata de algum assunto da realidade. Mas e já é me bem falaram que feito, eles é iam bem pro trabalhado, espaço. Esse eu não vi. Ou, por exemplo, a própria pintura e a escultura, essas artes imagéticas, artes ou iconográficas, elas nos dão, vamos dizer assim, um certo espelho da nossa imaginação. Então, assim, eu li sobre os evangelhos, por exemplo, tá? Li os evangelhos, melhor. Li lá a crucificação de Cristo e eu começo a ver interpretações diferentes daquilo. Nesse papel, o cinema também tem ele cumpre um certo papel nisso. Olha, como eu imaginei, como o diretor, com todo o recurso, com toda, né, possibilidade de figurino, de colocar os figurinos corretos, as posições, a estética, etc. Como é que ele imagina isso, né? Até um Claro, acesso ainda- de estudo, assim, existe toda uma produção de estudar como é que era o figurino da época, como é que os caras se Exato, portavam. nesse sentido pode ter um certo papel. O problema é como essa arte é feita. A gente tem um problema de como essa arte normalmente é feita. Né? Como se constrói isso aí. Mas o problema é que Ah. quando fica assim, ficou gostosinho. Mas não... Tu ficar sentado aqui assistindo e tal, e eu me olha, 3 horas de filme eu nem senti o tempo não, mas passar. daí tem até algo errado com a Tem pessoa. uma coisa errada com a... Não, eu acho que não, porque Porque- o filme é feito para o cara não levantar e ir embora, né? Mas eu não tenho. E eu também acho que se não for assim, eu também não quero. Certo? Porque eu levanto e vou embora. Foi-te E eu embora durmo. do Napoleão aquela sim, vez? mas sim, do Napoleão fui embora, né? Graças a Deus a minha mulher dormiu ali também. Eu disse, graças a Deus dormiu, vamos embora, né? Mas eu durmo muito em cinema, assim. Eu só durmo em cinema, eu não consigo ver nenhum filme. Então não vou, né? Agora, Se eu te esse ano convidar... eu não fui. O último que eu vi foi o Napoleão, que foi o quê? Novembro do ano passado. Mas filme agora eu assisti passei mal, um filme que eu já vi também não várias fui ao vezes, né? Nos tempos que eu dava aula de alemão, eu vi várias vezes o filme, e aí eu passei aqui para a gurizada umas 2 semanas atrás, passei mal, vários dias ali, uns 2 dias passando mal, porque eu vi um filme, né? Beleza, olha só. Isso, eu quero só... Não, Cara, eu passo explica mal, aí. eu passo mal, eu não consigo a intensidade da coisa assim. Eu acho que eu tô mal, então, porque eu não sinto hipersensibilidade isso. com as coisas. Eu tenho problema com cheiro, por exemplo, assim, cheiro de pessoa vai fazer uma torrada, tá? Vai fazer ali no Brasil é misto quente, pessoal. Assim, aqui se chama torrada e batida de banana, que é uma baita janta. A Batida de vitamina banana é bom. de Né? banana. É vitamina e misto quente. Mas enfim. Vitamina. É batida e torrada. Né? E é de banana, E né? Bauru é um pão cervejinha com um filé dentro, né? Não é uma porcaria de um salgado com queijo, presunto, tomate, né? Não dá, ó. Isso aí pra mim é mexicano.
Aqui a gente chama o Bauru, o paulista, Nem chega mexicano. perto. Tá, essas hipersensibilidade aí do... Muito bem, não, enfim, eu tenho hipersensibilidade, né? Então, se o cara põe fazendo uma torrada, passou um pouquinho ali, pão torrado, eu passo mal, qualquer coisa de cheiro, passo mal. O que me curou um pouco foi viver na Alemanha, né? Onde as pessoas fedem muito, né? Ué, tava no avião agora, cara, fim de semana. Tava no avião agora, sentei assim, tinha um casal do meu lado, de jovens, assim, sei lá, 15 anos mais jovem que eu. Tava ali, né? Mas o pessoal rachona, não botou o desodorante. E é diferente tu ver uma pessoa fedendo com cara de quem não tomou banho e outra coisa com cara de que tomou banho, sim, né? Mas tá fedendo, né? Porque já era, sei lá, 11 horas da manhã. E aí eles começam a falar, com licença, pessoa assim, bom dia, né? E diz sem sotaque nenhum, assim, mas daí eles começam a falar. E aí para não constranger as pessoas, né? Tem duas coisas que tu pode fazer. E eu já aprendi isso aí. Tu tem que dizer que tu tá entendendo o que eles estão dizendo, certo? Porque talvez tu esboce uma reação dependendo do que eles digam nesse ambiente, assim. E aí eles trocaram duas palavras com o outro. Eu disse, schönen guten Tag, né? Ele disse, tá, fala alemão, tá. Sim, não conversamos mais o resto do voo, mas fica esperto, tá? Não vou... Vou falar mal de brasileiro. Não, tu tem... Não, Fala muito mal, não. O problema é tu esboçar uma reação. Tá ali do lado das pessoas, elas acham que tu não estás entendendo, né? Eu aprendi na marra isso. E aí, se ele conta uma piada... Pô, é muito constrangedor, pior, muito certo? constrangedor, É chato. Então é uma questão de etiqueta. Assim, tu explicar que tu entendes o que a pessoa... Nunca tive essa experiência. Está falando, né? E aí, beleza, né? Mas enfim, aí estava ali com asa, certo? Fica ligado aí, o casal de jovens alemães que estava num voo da Azul agora na sexta, vamos se cuidar, né? Então vocês não estão no país de vocês. Aqui o pessoal é cheiroso. Enfim, mas eu me curei dessa hipersensibilidade de cheiro e de coisa, e eu tenho isso aí, né? Com imagem, eu me incomodo com quase tudo. E com o cinema, então, meu Deus, eu me incomodo horrores, certo? Fico ali passando mal, assim, né? Eu perco o domínio sobre o que está acontecendo, diferentemente de uma leitura, não é? Que aí eu tenho um domínio maior de velocidade, tudo isso, eu posso fechar o livro e continuar depois, é uma coisa muito prática, assim, ou eu leio mais devagar, ou eu volto e releio e tal, passar filme para frente, para trás e coisas assim. Não. Então, enfim, aí e é por isso que não dá, cara. Não posso ver filme e não vejo. Né? Tá, então... Agora, os que eu vi há 30 anos, quando eu tinha 8 anos de idade, eu lembro. Por isso que eu indico aí os filmes, coisas assim, certo? Van Damme. Né? Agora, é isso aí. O que é o negócio, né? Quando estou no trabalho, não vejo a hora de descer dos andaime para pegar um cinema do Schwarzenegger ou do Van Damme. O cara consegue aproveitar o filme do Schwarzenegger e do Van Damme porque antes ele estava no andaime. É o resumo do tema desse podcast. Porque antes ele estava sofrendo e agora tem que ter um relaxamento. Mas ele consegue ver É. qualquer filme? Não, ele tem que ver o filme dos caras fortes, que se penduram e pulam e coisa do tipo. Acrobacias assim. e tal. O Van Damme ali fazendo um espacato aleatório. Não, ele não vai conseguir, né? Outro dia a gente assistiu um do Crime e Castigo aqui também com os alunos preto e branco e tal, né? Já com som, com tudo, não sei, mas deve ser dos anos 40, 50, assim, já tinha som e tal. É menos pior, né? Porque ele não é agradável, assim. Tu realmente... Tu tem que tem trabalhar um tempo ali, assim, porque tem umas cenas longas e tal, né? Tu tem um tempo de acompanhar o negócio. É diferente. E cada vez menos, assim, o que vai acontecendo com o cinema é que isso é cada vez interessante, né? menos tu é capaz de fazer A isso. linguagem do cinema, ela começa a ficar cada vez mais óbvia para tristeza, sei lá, surpresa,
para tu criar uma desconfiança do personagem e tal, tudo fica muito óbvio. Então, assim, antigamente eu acho que parece que os filmes mais... Antigamente, né? Parece que os filmes menos recentes, eles tinham uma linguagem um pouco mais truncada, até. É difícil de perceber exatamente o que estava acontecendo, se aquele personagem era bom, era mal, se estava fazendo uma maquinação, se estava fazendo Mas uma aí te ação. fazia pensar. Tem que pensar um pouco, né? Só Tinha que que aí pensar um pensar, vendo... Eu concordo com o Magis, é melhor ler. É Então. melhor ler, aí que tá, é melhor ler. Eu não quero nada que me faça pensar. Atualmente eu queria um negócio que me fizesse pensar menos. Tá, olha só, deixa Já eu tem só... muita coisa para pensar. Deixa eu só martelar um último ponto ainda sobre a questão... Isso, que estamos na hora. Já estamos chegando. Sobre a questão de artes mecânicas, para o pessoal não ficar achando que é só tristezas, assim. Porque foi mencionado de passagem ali que, não, chega um momento em que aquilo fica fácil. Por que isso acontece? Né? Por exemplo, leitura. Ou escrita, tá? Então, certos aspectos da leitura, certos aspectos da escrita, não todos, eles se tornam fáceis porque eles entram no teu hábito. E certos aspectos ficam automatizados mesmo. Tu tem o hábito daquilo, então tu não vai mais escorregar, pelo menos a juntar as palavras para formar uma sentença num texto. Assim, tu não vai errar a sentença. Quais são as 3 ou 4 palavras, ou 5 ou 6, que se juntam e formam uma unidade de significado quando tu sabes ler. Não, pelo menos tu capta isso, a parte mecânica. Essas 5 ou 6 palavras aqui juntas formam um significado completo. Aí tem uma vírgula, aí tem uma outra coisa que pode ser um novo acontecimento, que pode ser uma consequência, que pode ser uma adversação, pode ser algo contrário à ideia inicial e tal. Aí é outra unidade de significado. Aí tu consegue captar essas coisas mecânicas, assim. Tu consegue ver, tipo, uma parede, um teto, o chão. Aí tu não vê só um aglomerado, né? Quando tu vê uma pessoa vê uma casa e não entende que é uma casa, é composta de partes, parede, chão, fundamentos, porta, não sei o quê. Não, tu consegue ver as unidades de significado. E isso entra no teu hábito e fica fácil. E aí, para escrever também, tu sabe quando colocar a vírgulazinha, quase sempre, porque sempre tem uma região ali que tu pode jogar, né? Coloca vírgula, não coloca vírgula, ponto e vírgula, ponto, travessão. 2 pontos. 2 pontos, que o Magister também não gosta. Você pode. Tem uma região que tu consegue jogar, mas tu sabe quando colocar a vírgulazinha. Sabe como escrever, sei lá, o deputado foi cassado, tu não coloca um C cedilha. Tá? Então, tu sabe essas coisas, isso entra no teu hábito, vira a segunda natureza, como diziam também os filósofos, né? Vira uma segunda natureza, isso fica fácil. Depois que tu treinou bastante essa parte da mecânica. Tá? Então, fica fácil. Só que tem que fazer. Não, tem que descer do mundo das nuvens lá, onde está o Sócrates lá, e vir um pouquinho mais aqui pro lado da oficina, né? Da oficina do carpinteiro. Workshop. Né? Workshops. Então, é isso. Minha mensagem final é essa. Fica mais fácil, pessoal. Melhora, as coisas melhoram, a vida desanuvia um pouco os teus pensamentos, tu já não começa a falar só caraminhola, só coisas lá das nuvens, das esferas, dos planetas e tal. Não, tu consegue falar também de algo mais do chão, assim, falar direitinho. Eu acho que não se embananar muito, né? Falando uma coisa alta, depois, de repente, uma coisa baixa, de repente, uma coisa intermediária, e as coisas não se juntam, os teus pensamentos são um horror. Eu só ia dizer que isso é importante até mesmo para que todos entendam o que estão fazendo o que devem fazer durante os estudos. O que fazer? A maior parte é mecânica. A maior parte do que nós estamos fazendo, né, durante o estudo e tal é mecânica. Né? Então, a parte de concentrar-se e poder encontrar, por exemplo, uma lei, uma regra, ou a essência das coisas, ou perceber a essência de certos fenômenos que nós estamos ali
conhecendo, né, ou absorver certo conhecimento mais elevado, isso aí é uma parte menor até. Mas eu diria que a maior parte dos nossos estudos ela vai ser... Não sei se é menor, Eduardo. Quando tu consegue, eu sei que é o seguinte, quando tu consegue passar facilmente pela parte mecânica, tu entra na lógica. E aí fica mais legal. Eu não sei, é difícil. A parte da lógica tem as suas dificuldades também, de entender os conceitos, de entender um pensamento, um argumento, um raciocínio ou uma descrição que um autor fez. Daí tu já transformar as palavras em imagens, transformar as imagens em conceitos. Não, menor que eu digo é que tá alicerçado muito no resto, né? Tá alicerçado. Tá muito alicerçado. Eu não diria menor, então. Eu diria... É diferente, né? E o que eu até mas fica dependente. Até fica a sugestão para o próximo podcast. Se o sujeito tivesse sequestrado pelo turbilhão do PNL, se o cara tivesse seduzido por uma narrativa com uma turbilhão do PNL sedutora, com uma estética muito linda. Cara, que a estética do PNL não é linda, né? É muito feio. Mas é isso? Assim, ó. O que é isso, PNL? Fica tema de casa, então. Programação neurolinguística. Assim, ó. Não coloca mas numa frase, porque mas é uma palavra psicologicamente desagradável. Isso põe mas. Não, põe mas. Não, põe. Não, assim, tu quer fazer uma adversação, põe e. É como se fosse latim, assim, tu faz a adversação com et. Não, mas nem no latim isso aí. Não dá? Muito. Também não dá, então não dá Alter, nenhuma língua ali. Teve em segundo lugar, assim. Então não tem jeito. Mas porém, o pessoal fala assim, não coloca sapiência, mas numa frase, porque mas é desagradável. E o pessoal não gosta de coisas desagradáveis. A sabedoria autêntica não vence a maldade. Tem que colocar assim, ó. Seja propositivo, não traga argumentos negativos, não fale a verdade. Então. Por outro lado... E aí pronto. Sei lá. Não, acho aí que... Cara, aí também não seja muito complexo. O pessoal não gosta. Daí não pode usar por outro lado, porque tem 3 palavras. Assim, Tá bem. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri milhões de milhas antes de dormir. Eu não cochilei os mais belos montes escalei. Nas noites escuras de frio chorei. A vida ensina, o tempo traz o tom pra fazer uma canção. Com a fé no dia a dia encontro a solução. Quando bate a saudade, eu vou pro mar. Fecho meus olhos e sinto você chegar. Você chegar.